Olá, espero que esteja tudo bem com você. Vamos conversar um pouquinho sobre o processo de abertura de uma empresa. Então, eu me chamo Marlon Ajala, sou contador e ajudamos aí os empreendedores nesta etapa e na manutenção da sua empresa. Então, de antemão, se você tiver dúvida, eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo os nossos contatos, então entre em contato conosco, nós vamos ter um prazer em ajudá-lo. Então, o processo de abertura da empresa, que é a primeira dúvida aí para o futuro empresário, aquela pessoa, né, você que resolveu investir, abrir a sua empresa, é um momento bastante delicado, surgem bastante dúvidas e essa questão aqui do enquadramento, de qual tipo de empresa eu vou abrir, enfim, muitas dúvidas surgem. Então, pessoal, qual é a primeira dúvida? A natureza jurídica de uma empresa. O que é a natureza jurídica? É o tipo de empresa, então é a forma que vai ser aberta a sua empresa, então tem várias características. Neste momento é escolhido o MEI, ou o empresário individual, a sociedade limitada, a EIRELI, que é o empresário individual de responsabilidade limitada, ou é a sociedade anônima. Então, são tipos, naturezas jurídicas, são tipos de empresa que vai depender da sua demanda. Por exemplo, se você não tem sócio, ou você vai abrir um empresário individual, uma EIRELI, são empresas que são de abrir individualmente, não vai ter uma sociedade. Então, isso tem questões que devem ser bastante analisadas aí, porque tem questão de contrato, quando se tem sócios, tem que decidir bastante coisas aí. E a tributação? Escolhi abrir a minha empresa na condição de empresário individual. Qual é a tributação que eu vou escolher? É uma questão muito séria aqui, o que você vai levar para o futuro da sua empresa é o tipo de tributação. Isso não pode haver erros lá na escolha, no processo da abertura. Então, quais são os tipos? É lucro real, o lucro presumido ou no Simples Nacional. De antemão, a gente sempre diz que o Simples Nacional é o mais usado, é o que, digamos assim, a grande maioria é o menor custo, principalmente no início. Se haver mais movimentação, vai chegar num certo limite lá que vai estar obrigado a passar para o lucro presumido, o lucro real. Então, normalmente é o Simples Nacional, mas isso não é regra. Tem situações, várias situações aí de tipos de empresa que, por mais que esteja abrindo uma condição de microempresa, por exemplo, que é o porte da empresa que se enquadra no Simples Nacional, ele não vai poder se enquadrar. Não é que não vai poder, vai ser mais conveniente ele abrir já no lucro presumido ou talvez no lucro real, dependendo da situação. Por isso é bastante, se faz necessário aí a análise, né, fazer o levantamento, fazer um planejamento tributário junto a um contador especializado para você não ter problemas futuros, tá bom? Então vamos fazer, eu fiz um resuminho aqui do processo inteiro, logo depois de fazer esse planejamento tributário, fazer essas decisões, qual é a natureza jurídica que vai ser a minha empresa, qual o tipo de tributação vai ser minha empresa, como se dá o processo da abertura. Então, o primeiro aqui, definição do endereço comercial com viabilidade. Então, você vai ter um endereço aí para sua empresa, vai ter um endereço comercial aí para abrir o seu negócio. Ou talvez não. Por que talvez não? Tem vários tipos, por exemplo, o prestador de serviço, um eletricista, que ele não trabalha com endereço fixo, ele trabalha lá na residência do seu cliente, então ele não vai abrir um endereço comercial, apenas um endereço de correspondência. Outra questão, depois de escolher esse endereço, definir a forma desse endereço, elaboração do contrato social, né, se for sócios, elaborar esse contrato e seus acordos extras, né, já registrar, para evitar problemas futuros, já deixa certinho aí. Aquisição do certificado digital da pessoa física. Então, para encaminhar lá na junta comercial, deve-se ter o certificado digital da pessoa física, dos sócios, independente da quantidade de sócios
que cada um terá que ter o seu certificado digital. Depois, o registro desse contrato social, que será o processo lá, né, de encaminhamento, logo o registro desse contrato social junto, né, à junta comercial ou também no cartório, se tem uma sociedade simples, né? Então, e são detalhes que deve ser conversar conosco se você tiver dúvida, porque tem que aprofundar em cada um desses tipos de empresa para mim lhe mostrar todos eles. Depois tem o registro na Receita Federal, depois de estar registrado esse contrato, tem o registro na Receita Federal, que é para abrir o CNPJ, né? E ter o nome, fantasia, enfim, ter todo esse registro lá junto à Receita Federal, que é o CNPJ. Depois tem, se é comércio, o registro de inscrição estadual lá no seu estado. Logo vai ter o registro na prefeitura, a inscrição municipal, né, gente? E também, se for prestador de serviço, já vai fazer o cadastro para emissão das notas junto à prefeitura. Assim funciona o passo lá, o 7º passo nosso, que é a inscrição no município. Depois disto tem os alvarás. Você já tem o CNPJ, já tem a inscrição municipal ou estadual, você vai ter que encaminhar os seus alvarás. Aí vai depender muito do tipo de empresa. Dependendo do alvará, né, dos bombeiros, tem o alvará sanitário, dependendo do tipo de situação, alvará do meio ambiente, dependendo do tipo da empresa. Então, são bastante específicos, dependendo do tipo da empresa, vai ser o alvará necessário, tá? Logo, depois de ter o alvará, ter o CNPJ, ter tudo registradinho, só falta emitir o certificado digital do CNPJ. Ah, mas por que eu emitir se eu já tenho o certificado digital do CPF? Então, pessoal, se você tem o CPF, você não vai conseguir acessar os portais do CNPJ, mesmo que seja sócio. Tem algumas questões que você consegue sendo sócio administrador, mas, por exemplo, emissão da nota fiscal, você não vai conseguir emitir a nota fiscal da pessoa jurídica com o certificado do CPF, então por isso tem que emitir o certificado digital do CNPJ. Então os passos eram esses. Em processo, resumidamente, ele parece ser simples, porém não pode haver erros, tem que ser com bastante cuidado, como a gente já disse, fazer um planejamento tributário, ver qual a natureza jurídica, ver qual a tributação, depois seguir esse passo a passo que eu citei aqui, e em torno de 20 dias, talvez menos, a gente já emita, já esteja com o CNPJ e também emita notas fiscais, você possa fazer suas compras, fazer suas vendas, enfim, movimentar o seu CNPJ. Então, pessoal, resumidamente, o processo da abertura de uma empresa se dá por estes passos aqui, por esse planejamento tributário. Se surgir dúvidas, entre em contato conosco, nós teremos um prazer em ajudá-lo. Muito obrigado pela atenção e um abraço a todos.